Eu posso dizer, talvez assim com absoluta certeza, de que os que estamos aqui, de alguma forma, creem nas Sagradas Escrituras como palavra de Deus, palavra eterna de Deus. Nela nós somos informados que nós não somos obra do acaso. A narrativa de Gênesis, tanto o capítulo 1 como o capítulo 2, que fala da criação de todas as coisas, no verso 26 e 27 do primeiro capítulo, afirma com todas as letras, depois de ter criado todas as coisas, Deus diz: façamos o ser humano à nossa imagem, e ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e assim por diante. E aí o verso 27 diz: assim Deus criou os seres humanos, à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. O salmista, especialmente Davi, canta em seus salmos, em vários deles, essa maravilhosa obra criadora de Deus, tudo que Deus fez. Mas ele, em um dos salmos em especial, o Salmo 139, ele fala da grandeza de Deus, do poder de Deus, fala da onisciência de Deus, que sabe todas as coisas, nem a palavra ainda chegou à minha boca e tu já a conheces. Ele fala da onipresença de Deus. E ele percebe neste salmo e declara isto, ele se percebe também como criatura criada por Deus, não como uma obra do acaso, não meramente como uma configuração de genes, da genética, dos DNAs, ainda que isso faça parte, mas criação do Deus vivo e eterno, portanto criado também com propósito. E ele diz no verso 13 e 14 deste salmo: tu formaste o meu interior, tu, Senhor, me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de um modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Eu gosto muito da versão do Almeida, João de Almeida, Ferreira de Almeida, nossa versão antiga, né? Quando ele diz no verso 14: eu te louvarei, Senhor, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso eu fui feito. Eu te louvo porque você me formou de um jeito assombroso e maravilhoso, indescritível. Mas aí nós ouvimos, mas o meu nariz poderia ser diferente. Mas eu não gosto do tamanho da minha boca. E as minhas orelhas, então? Mas como é que Deus me fez com uma perna mais curta que a outra? Mas por que eu nasci com deficiência visual e outras limitações tais e tais? Creio que não é sem motivo que as clínicas de estética estão repletas de clientes e pessoas dispostas a investir fortunas, dinheiro que elas muitas vezes nem têm, correr altos riscos em clínicas fajutas, clandestinas, para tentar corrigir o que Deus fez errado, né? Aliás, essa semana ainda assisti uma reportagem que agora tem tutorial aí no YouTube, por aí, para você fazer sua cirurgia sozinho, enfiando os bagulho dentro do nariz e para ele ficar do jeito que se gosta, e o pessoal usa anestesia para aplicar em animais e faz sozinho. Mas Deus faz perfeitas todas as coisas, não é? Quando no relato de Gênesis 1, Deus vai criando cada um dos elementos, tem uma frase que se repete: Deus viu que ficou bom. E Ele viu que ficou bom.
se repete 5 vezes na sequência lá em Gênesis 1. O único não é bom foi pronunciado por Deus em relação ao homem. Não que ele tenha ficado feinho, talvez um pouquinho, né? Mas pelo fato de ele estar só, sem alguém que lhe corresponda, sem alguém que lhe auxilie. E aí Deus diz: não é bom que o homem fique só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. E o salmista, então, também nessa perspectiva, diz: eu te agradeço por teres me feito de um modo tão extraordinário. Tuas obras são simplesmente maravilhosas. Deus faz todas as coisas de forma perfeita, impecável. Nem pode fazer diferente. Contudo, nós pecamos. A criatura rebelou-se contra o seu Criador. E a partir deste dia, da queda, toda a criação vem sofrendo consequências deste pecado. Consequência que é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Pois sabemos, diz Paulo, por exemplo, em Romanos 8, 22, que até agora toda a criação geme como em dores de parto. E aí talvez as mulheres podem nos ajudar a compreender o tamanho dessas dores. Toda a criação geme, aguardando a redenção, porque ela foi afetada pelo pecado, e ela aguarda, juntamente conosco, o dia em que tudo será restaurado, novos céus e nova terra. Sim, as pessoas, a partir de então, nascem limitadas, finitas, com problemas, com doenças incuráveis, convivem com a morte, com a maldade. Certa feita, os discípulos, caminhando com Jesus pelas estradas da Palestina, viram um cego de nascença e perguntaram então a Jesus: mestre, por que este homem nasceu cego? Por que ele nasceu cego? Foi por causa do pecado dele? Foi por causa do pecado dos pais? Por que ele nasceu cego? Para os discípulos, a cegueira, e ainda mais essa de nascença, ou outra condição desfavorável, era vista, na maioria das vezes, como um castigo de Deus. Afinal, Deus faz tudo perfeito, Ele não deixaria uma criança nascer cega. O imperfeito, então, deve ter uma motivação fora de Deus. Contudo, Jesus parece que tem uma perspectiva diferente da vida. Ele olha as coisas sob outra perspectiva. E ele responde então aos seus discípulos dizendo, João 9:3, nem uma coisa nem outra. Ele não está cego nem pelo seu próprio pecado, nem pelo pecado dos pais. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Então, saiba que sua estética, suas limitações, as nossas, não são impedimento, em momento algum, para que a glória de Deus seja manifesta em e a partir de nossa vida. Vira e mexe, nós assistimos testemunhos maravilhosos do que Deus tem feito através da vida de pessoas que nasceram com grandes limitações. Me impactou muito, e mais de uma pessoa, e uma delas brasileira, inclusive, existe uma entrevista com essa pessoa no YouTube, nasceu sem nenhum braço e sem nenhuma perna, um toco de gente, como tem também um americano assim. Mas ouvir o testemunho desse cara é um negócio extraordinário. E as coisas que Deus tem feito na vida dele, através da vida dele, é extraordinário. Ele não está brigando com a sua condição, ele tem percebido esta condição e a tem acolhido como também dada pelo Senhor, para que a glória dele se manifeste em sua vida. Sim, o Senhor Deus Todo-Poderoso
pode subverter nossas limitações, pode subverter nossos defeitos, nossa fraqueza, para a honra e glória do seu santo e eterno nome. É por isso que Paulo, depois de pedir 3 vezes que o espinho na carne que lhe incomodava demais, que até pode ser uma doença, o Senhor diz para ele: Paulo, o espinho vai ficar aí, porque a minha graça é suficiente, ela te basta. Então o Senhor pode e o Senhor quer nos usar, apesar de nossas limitações. Vejam o que Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, eu leio dos versos 25 a 31. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Lembrem-se, irmãos e irmãs, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, poucos de vocês eram poderosos aos olhos do mundo, poucos de vocês eram ricos aos olhos do mundo quando foram chamados, quando chegaram à fé. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e Deus as usou para conduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, conclui Paulo, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Nunca bata no peito e diga: olha o que eu me tornei, o que eu sou, graças a mim, graças aos meus esforços, graças à minha inteligência, minha força. Ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Foi por iniciativa de Deus, verso 30, foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, diz Paulo, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, Cristo. Que Ele que nos declarou justos diante de Deus, nós que somos injustos. Ele que nos santificou, nós que éramos impuros. Ele que nos libertou do pecado. E Paulo conclui, verso 31, portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe no Senhor. Eu sou o que sou por causa do Senhor, apesar de mim, apesar das minhas fraquezas, diz Paulo. Enfim, Deus nos criou de modo assombrosamente maravilhoso. Você é um exemplar único, você é um exemplar exclusivo, e assim também eu. Não há 2 de você. Somos todos diferentes e únicos. Nem gêmeos são iguais, tem 2 lá nos fundos. Os netinhos aí do Johnny, né? A gente esteve lá essa semana, mas são gêmeos mesmo. Uma tem olhos azuis, o outro castanho. Não são univitilíneos. Mas também estes, você pode cortar o cabelo igual, vestir a mesma roupa, botar o mesmo sapato, você nem consegue distinguir entre um e outro, mas eles são diferentes. Esta é a marca do Deus Criador e altamente criativo. A diversidade é parte integrante e determinante de toda a boa criação de Deus. Nem as folhas de uma mesma árvore são iguais. Deus é o Deus da diversidade. E a beleza da sua criação está exatamente nisso. Imagine uma igreja cheia de gente igual a mim. Eu não ia ficar aqui de jeito nenhum. Não dá. A beleza da comunidade, e por isso que Paulo usa a figura do corpo de Cristo, porque ele tem diferentes partes. Agora, juntados, trabalhando em harmonia, sob a liderança do cabeça, que é Cristo, nós formamos um belo corpo. Deus tem um propósito em tudo o que Ele faz. Ele não dá ponto sem nó.
Nós é que muitas vezes não compreendemos, nem sabemos ou conhecemos os propósitos de Deus. Pior, muitas vezes nós queremos determinar e dizer o que Deus precisa fazer, da maneira que Ele precisa agir, para cumprir com o nosso propósito. Isso é horrível. Paulo aborda essa questão na sua carta aos Romanos, capítulo 9, quando ele vai descrever a soberania de Deus. É um tema difícil, pois esse tema expõe o nosso desejo de sermos deuses de nossas vidas, de ser controladores de tudo e todos, de sermos donos do nosso nariz. Tomo a liberdade para ler de Romanos 9, verso 10 a 24. Paulo começa esse capítulo tomando como exemplo Abraão, a quem Deus fez uma promessa que por meio do seu descendente todas as nações da terra seriam abençoadas. E como Deus providenciou que isso acontecesse, quando Abraão mesmo tinha dificuldade em entender, ele achou que era o servo dele, o Damasceno, e depois ele, em concordância com a Sara, teve um filho com a concubina dela, que nasceu Ismael. Mas tudo isso não era projeto de Deus. E aí Paulo então vai citar um outro exemplo, o nascimento dos gêmeos Jacó e Esaú, falando em gêmeos hoje, filhos de Isaque e Rebeca, portanto netos de Abraão. Perceba a soberania de Deus. Dá para engolir esse negócio? Escutem, verso 10 e seguintes. Esse fato não é único, referindo-se a Abraão acima. Também Rebeca ficou grávida de nosso antepassado Isaque e deu à luz gêmeos. Antes de eles nascerem, porém, antes mesmo de terem feito qualquer coisa, boa ou má, ela recebeu uma mensagem de Deus. E aí Paulo coloca entre parênteses, explicando um pouco isso. Essa mensagem mostra que Deus escolhe as pessoas conforme o propósito dele, e a chama sem levar em conta as obras que praticaram. Foi dito então a Rebeca pelo Senhor: seu filho mais velho servirá ao seu filho mais novo. A tradição judaica é o contrário. O filho mais novo serve ao filho mais velho. O filho mais velho tem algumas regalias a mais. Ele recebia porção maior na herança. Ele tinha a liderança, a sucessão na liderança do clã. Mas aqui Deus subverte essa lógica. O filho mais velho servirá ao mais moço. Nas palavras das Escrituras, verso 13, amei Jacó e rejeitei Esaú, Malaquias 1. Estamos dizendo então, pergunta Paulo, que Deus foi injusto? Claro que não. Pois Deus disse a Moisés, Êxodo 33, terei misericórdia de quem eu quiser, e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Portanto, a misericórdia depende apenas de Deus, e não do nosso desejo, nem dos nossos esforços. Verso 17. Pois as Escrituras afirmam que Deus disse ao faraó: eu o coloquei em posição de autoridade com o propósito de mostrar em você, faraó, o meu poder e de propagar o meu nome por toda a terra, por teu intermédio. Como podem ver, ele escolhe ter misericórdia de alguns e ele também escolhe endurecer o coração de outros. Mas então algum de vocês dirá, verso 19, então por que Deus os culpa? Não estão apenas cumprindo a vontade dele? Ora, verso 20, escute, quem é você, mero ser humano, para discutir com Deus? Acaso o objeto criado pode dizer àquele que o criou: por que você me fez assim?
O oleiro não tem o direito de usar o mesmo barro para fazer um vaso para uso especial, um vaso de honra, como diz Almeida, e um outro para uso comum, um vaso de desonra. Da mesma forma, Deus tem o direito, como Criador que Ele é, de mostrar sua ira e seu poder, suportando com muita paciência aqueles que são objeto da sua ira, preparados para a destruição. Ele age desse modo, vejam a razão, para que as riquezas da sua glória brilhem com esplendor ainda maior sobre aqueles dos quais ele tem misericórdia, aqueles que ele preparou previamente para a glória eterna. E nós estamos entre os que ele chamou, tanto judeus quanto gentios. Estar aqui, poder crer no Senhor, sujeitar-se a Ele, é graça, é privilégio. E nós não temos outra coisa a fazer, a não ser, como as Escrituras mostram o tempo todo, de reconhecer isso e sermos gratos. Agora, a nossa cultura, a nossa sociedade tem hoje, de maneira especial, um enorme problema com uma declaração dessa de Paulo. Uma declaração que afirma de forma inconteste e explícita o poder, a autoridade absoluta e última de Deus sobre tudo e todos. Afinal, as pessoas dizem: a vida é minha, a vida me pertence, eu faço dela o que eu quero, o que eu quiser. Por exemplo, na discussão do aborto, qual é a lógica aplicada? É que a mãe é senhora do seu corpo, e ela, portanto, tem direito de decidir sobre a vida do feto, porque ela manda no seu corpo. Ser um seguidor de Jesus nesse nosso tempo não é fácil. Aliás, nunca foi fácil. Os desafios do discipulado, como a Cris falou aqui, são enormes. Ser um seguidor de Jesus Cristo, um discípulo, nunca foi um mar de rosas. Aliás, a palavra discípulo aparece e é usada no Novo Testamento 269 vezes, e a palavra cristão aparece apenas 3 vezes. E a gente costuma ouvir e usar mais: eu sou cristão. Isso é tão banal. Todo mundo é cristão. Nos países, ocidentais, cristianizados, ainda nesse nosso país, uma grande, quase absoluta maioria se considera cristã. No entanto, biblicamente falando, o discípulo é o paradigma, é o padrão do cristianismo. Nossa cultura, a cultura eclesiástica, inclusive, muitas vezes quer se afastar disso. Então, se você, como discípulo de Cristo, seguidor do Senhor Jesus, quer fazer mais do que apenas existir nesse mundo, quer ser alguém que quer realmente alcançar pessoas nessa cultura, em vez de apenas existir dentro dela, quer fazer a diferença, ser sal da terra, ser luz do mundo, como Jesus declara a nosso respeito, então precisamos entender também o mundo dentro do qual nós vivemos, para poder impactá-lo com esse evangelho. Compreender esse mundo significa entender como ele tem se mudado, tem sido mudado, foi mudando ao longo dos anos e onde ele se encontra atualmente. E uma destas mudanças havidas na nossa cultura, especialmente ocidental, é que o bem maior agora é a liberdade. O bem maior agora é a felicidade individual. Tudo existe e deveria existir para a minha felicidade, para eu ter liberdade. Falar de autoridade,
falar de soberania absoluta e inconteste de Deus não cabe nesse contexto. Se Deus não existe para me fazer feliz, se Ele tolhe a minha liberdade, dizendo não pode isso, não pode aquilo, então vamos tirar Deus da jogada. Simples assim. É possível afirmar que a maior prioridade para nós, como cultura e como geração, é o indivíduo e sua identidade, realizações e as realizações autônomas. Estas guinadas, mudanças, elas não acontecem do dia para a noite. Houve e tem havido no ambiente cristão, nos países cristianizados, um distanciamento sistemático daquilo que é a vontade de Deus. Como vimos na abertura do culto, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, né, se vocês realmente me amam, vocês vão obedecer à minha vontade. Ainda estava até ouvindo do Rodrigo Bibo, que ele estava entrevistando um cara, não ele, no SBT, uma entrevista, ao Gentili, de um pregador que tem circulado aí no Brasil inteiro, dando um testemunho pessoal da sua conversão, da sua vida. Praticamente não entra a palavra de Deus. É um discurso a respeito de si, ainda que ligado àquilo que da conversão, né? Então, ao longo de algumas centenas de anos, a civilização ocidental se afastou da teologia, se afastou da palavra, da filosofia que ainda discutia com a teologia, como principal filtro através do qual explorar a identidade de alguém. Hoje em dia, é tudo sobre nós, sobre eu, como indivíduo. Ainda na quinta-feira, no grupo Momento Compartilhar, estava lembrando de uma afirmação, todo mundo pensa em si, só eu que penso em mim, né? Ainda bem. Para alguns eu tenho que explicar a piada, mas fica para outra hora. Como eu me sinto, isso é importante. O que eu penso, o que eu acho, o que eu desejo, o que eu espero, o que eu quero, eu. São os fatores decisivos da minha realidade. E elas têm determinado a realidade ao meu redor. É assim que o mundo pensa. Se bem que isso não é lá tão novidade assim, não é? O ser humano, desde a queda, desde a origem do pecado, descartou Deus e vem descartando Deus, na expectativa de nós sermos deuses de nós mesmos. Gênesis 3, o relato da queda, quando Deus havia dito com todas as letras, e o ser humano pôde compreender, porque havia uma comunicação boa ali, perfeita, você pode comer de todas as árvores, de tudo que eu exponho a você neste belo jardim. Tão somente não da árvore do conhecimento do bem e do mal. É onde a fidelidade, a confiança, no amor, na bondade de Deus estava sempre em jogo. Se não houvesse a possibilidade de negá-lo, o homem não teria sido criado com o livre-arbítrio, com a possibilidade de decidir. Mas se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, temos que ter essa liberdade, Deus a nos deu. E aí vem a serpente e diz, é claro que vocês vão morrer coisa alguma. É que Deus sabe que o dia que vocês comerem desse fruto, seus olhos vão se abrir, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Até aqui só conheciam o bem. E a mulher viu que a árvore era linda, o fruto parecia delicioso, desejou a sabedoria que o fruto podia lhe dar. Tomou, comeu, deu ao marido, também comeu. Então, antigamente, vamos dizer assim, a Bíblia
e também outros textos sagrados, religiosos, vamos dizer assim, dependendo da cultura, definiam o padrão da ética. A nossa ética era determinada pela Bíblia, pela palavra de Deus. Hoje ela é determinada por influenciadores no YouTube e por aí afora. E as propostas que vêm, barbaridade. Antigamente a Bíblia definia como as pessoas se comportavam. Antigamente a palavra de Deus definia o que as pessoas valorizavam. E isso foi sendo substituído por experiências, desejos, preferências, sentimentos. Querem ver um exemplo? Casamento. Eu escuto pessoas às vezes dizerem: bom, eu sou definido pelo que eu sinto. O que eu sinto é determinante. Já não sinto mais a mesma coisa pela pessoa com quem eu estou casado há 5 anos. Isso significa que nós devemos nos separar. E não é à toa que o divórcio tem assumido a taxas astronômicas, assustadoras em nossa realidade. Quando ainda se celebra um casamento, porque ele implica em compromisso. Veja um outro exemplo bastante comum: as pessoas dizem: eu creio em Deus, mas não vou à igreja. Não vou deixar que a igreja e uma Bíblia antiquada me diga o que eu preciso acreditar e o que eu tenho que fazer. Vejam que o eu foi elevado acima de Deus. Eu sei tocar a minha vida. Eu decido o que fazer. A cultura ocidental tenta manter os bons costumes do cristianismo ainda em algumas coisas. A moralidade, a igualdade, a liberdade, a justiça, enquanto tira-se os custos, os compromissos e as restrições, os deveres, que também estão ali implicados. Então a gente ouve muito em liberdade, em liberdade, em liberdade. Mas quem fala da perspectiva que a Bíblia apresenta a liberdade, onde o limite é dado não por uma lei, uma regra, mas o limite é o amor ao próximo? Deus é reduzido a um ser que está aí para me ajudar, para fazer as coisas funcionarem, darem certas para mim. Aqui não há espaço para a soberania de Deus em nossa vida. Aqui não há espaço para um Senhor ao qual nós devemos sujeitar a nossa vida, ao qual passamos a obedecer e a servir em gratidão, glorificando o seu santo e eterno nome. Sim, mais e mais para esta geração e sua cultura, a religião é antiquada e inútil. Muitas pessoas basicamente acreditam que podem criar a sua própria religião e adoram-se a si mesmos, adoram coisas. Eles estão se afastando de instituições como a igreja, porque acreditam que todas as estruturas de autoridade são ruins. As pessoas só querem ser elas mesmas e livres para decidirem o que querem. Bem, essa é a realidade que está aí. Vejam um enorme desafio que temos para sermos contra a cultura cristã nesse contexto. Afinal, o Evangelho não é apenas que Jesus é o Salvador, mas também que Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor que nos salvou. Sim, o Cristo que nos salvou, que me salvou pela graça e por fé, é meu Senhor. Minha vida lhe pertence. Minha vida foi resgatada. Como diz Pedro, foi comprada por um alto custo, não com ouro, prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. Ou seja, trata-se de uma sujeição, trata-se de uma submissão, trata-se de obediência, como vimos desde o início. Ele não apenas
molda o que você acredita, Jesus. Jesus também molda a maneira como nós vivemos. Seu dinheiro, sua vida sexual, como você trata seus vizinhos, seu colega de trabalho, como você faz negócios. Jesus está dizendo: eu tenho um chamado holístico para a sua vida, ou seja, um chamado que atinge toda a sua vida por inteiro, integralmente, completamente, não apenas um momento de atividade religiosa destinada aí para no domingo de manhã. Você não pode simplesmente dizer acredito em certas doutrinas e depois lidar com o dinheiro, sua vida sexual, sua vida familiar, do mesmo jeito que o mundo faz. Nunca foi assim que o cristianismo foi apresentado no Novo Testamento. Leia, está cheio de referências a sermos servos. Na verdade, a palavra é doulos, escravos. Escravos livres, escravos que servem por alegria, que se sujeitam ao seu Senhor. Repito aqui, o discipulado é o paradigma do cristianismo e temos que voltar a isso. Mesmo quando nossa cultura quer se afastar disso mais e mais. As pessoas só querem ter liberdade de fazer o que elas quiserem, volto ao tema. Desde a queda isso tem sido assim. Mas devemos entender que o cristianismo não é apenas sobre vitórias. Vitórias e vitórias. Obter o que eu desejo. É sobre obediência. O cristianismo é sobre senhorio. É aqui que a nossa autorrealização é desafiada. Lamentavelmente, muitos cristãos pensam que se eu tiver fé, tiver boas intenções, não fizer mal a ninguém, poderei receber muitas bênçãos de Deus. Essa é uma visão que perpassa a nossa realidade dentro de igrejas. Deus não existe meramente para atender às minhas demandas e anseios. Nunca foi assim. Concluindo, então, essa é a palavra, né? Eu estava preocupado que a pregação hoje ia durar 1h30, mas, concluindo, lembro que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para a glória de Deus. Nós vivemos num mundo onde se busca a glória dos homens, das pessoas. Dave Harvey nos alerta, faz um alerta, e ele diz: em nossa superestimada perseguição de glória própria, colocamo-nos no caminho da ira de Deus. Rodrigo Bibo, faço uma referência novamente a ele, aliás tem um livro que eu até recomendo, O Deus que Destrói Sonhos, muito interessante. Entendo que, diz ele, que a verdade bíblica afirma que Jesus Cristo morreu em meu lugar para que eu me sinta bem e seja salvo, mas não para que eu me sinta bem e seja salvo, mas para que eu seja salvo e seja servo. Jesus não morreu na cruz por causa das nossas frustrações e decepções, mas por causa do nosso pecado. Pecado este que ofuscou, que desvirtuou a imagem e semelhança de Deus a qual fomos criados. O propósito do Cristo pendurado no madeiro, na cruz, é a transformação de pessoas espiritualmente mortas em pessoas verdadeiramente vivas, que agem em tudo que fazem para a glória de Deus. Ou ainda nas palavras de Kate Phillips: embora a salvação venha ao encontro da mais profunda necessidade do homem, diz ele, essa ideia humanista de fazer uma coisa em favor do bem-estar da pessoa ignora completamente a razão fundamental pela qual Cristo morreu na cruz. Deus concede a salvação aos homens, às pessoas, principalmente para trazer glória a Ele.
por meio de um povo que tem o caráter do seu filho, a igreja. É o que Paulo também nos diz em Efésios 1. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Então, a glória de Deus é mais importante do que o bem-estar do homem, da pessoa. E como diz o profeta Isaías 43, o Senhor diz ao seu povo: não tema, pois eu estou com você. Reunirei vocês, os seus descendentes, desde o leste ao oeste. Direi ao norte e ao sul: tragam de volta meus filhos e filhas desde os confins da terra. Tragam todos que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para a minha glória. Fui eu quem os formou. O que a igreja, o que a igreja faz sobre esse estado da alma humana, hoje, ocidental pelo menos, temos que realmente acreditar e então comunicar adequadamente que a resposta para a vida é Jesus. A resposta é vida no Espírito Santo. A resposta é o Evangelho pleno. Evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pois somente um coração que foi transformado pelo Evangelho se preocupa com o que Deus quer e busca andar na sua santa e perfeita vontade, para a honra e glória do seu nome santo e eterno. Amém.